Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, vamos embora. Vamos para mais uma reunião aqui. Eu acho que esse é um grande momento que a gente está passando. É o momento da entrada de agosto, né? Como eu já tinha refletido com vocês, eu acho que tem dois momentos cruciais dentro da nossa preparação. Um é essa entrada de agosto, é o momento onde a gente tem que olhar um pouco para trás, entender o que a gente fez e, ao mesmo tempo, tem um caminho aí pela frente para a gente conseguir mudar as rotas que a gente precisa, né? Que a gente sempre precisa estar mudando e melhorando. E tem tempo para isso, tem tempo para a gente melhorar, tem tempo para a gente adaptar. E também lá para frente, que é o momento onde também já começa a pegar o psicológico. Então, são dois grandes momentos cruciais que eu acho dentro da nossa preparação. E a gente vai, na verdade, fazer aquela última chamada, a aprovação para você dentro desse final de ano, que na verdade ele vai consistir dentro de uma análise criteriosa do que você está fazendo diante dos grandes passos que a gente fala quando a gente estrutura o nosso ano. Então, o calendário macro, micro, estudo primário, revisão, prova simulado e diante do TED. Então, a gente vai passar por tudo isso hoje para a gente tentar conversar de forma mais refinada com vocês sobre cada ponto e relembrando. Para muitos alunos, vocês já percebem que é uma estrutura que eu sempre lanço para vocês, que é algo que quase tem que ficar medular para vocês, porque é uma estrutura sólida de organização. E quem sabe se organizar, com certeza está mais próximo da aprovação lá no final do ano, tá? Então, bora começar. Vamos falando aqui do calendário macro. O calendário macro, como todos aqui já sabem ou deveriam saber, é a estrutura quando a gente fala da nossa visualização a longo prazo. E a gente precisa ter esse estímulo de visualização. A gente precisa disso. Por quê? Porque se a gente só olha de uma estrutura próxima, se a gente só olha para o agora ou para essa semana, a gente acaba perdendo o entendimento de como eu me ponho, eu me estou alocado dentro do meu ano, como que eu estou alocado dentro de uma organização maior. Porque às vezes a gente só fica, eu vou dar um exemplo claro para alguns alunos que eu venho martelando sobre a necessidade de uma boa organização, às vezes com a questão dos atrasos. Então, isso é um ponto fundamental e que aqui a gente colocou aqui em último. Então, sempre que a gente puxa a organização de calendário macro, nesse momento do ano, eu puxo começando um pouco a falar sobre atrasos. E o atraso, na verdade, ele está puxando todo o esquema de você organizar quando que está acabando o seu cursinho. Ah, já acabou o seu cursinho? Beleza, quanto de matéria que eu tenho atraso? Cara, é o seguinte, não dá para você sair dessa reunião e você ter atraso e você não saber o que você está atrasando. E você não ter essa lista de atrasos na sua mão. Isso para mim não, isso é um erro, isso é algo, um erro crasso. Que eu, a partir de hoje, saindo dessa reunião, eu preciso que você tenha claro na sua mão e que tenha visível. Porque eu tenho certeza que se você não tem visível isso, quais são os erros, quais são os atrasos que você tem dentro da sua programação, eu tenho certeza que você não está fazendo também, ou quase certeza, que você não está fazendo uma troca de atrasos adequada. Eu tenho certeza que você não está fazendo o estímulo de troca de atraso. E você está vendo, às vezes, matérias pouco relevantes em detrimento de matérias que, às vezes, são extremamente cruciais para a sua preparação. Só que você está deixando lá como atraso e você nem sabe que você tem aquela matéria atrasada ou que você nem se preocupou de fato para puxar. Então percebe quem faz essa troca de esse estímulo de troca de atalhos que a gente fala muito bem feita, com certeza nesse momento do ano tá com matérias às vezes atrasadas, só que menos relevantes, e isso acalma o nosso coração. E percebe então por que que a gente precisa olhar não só para uma semana, mas também com uma visualização de longo prazo. Então eu olho antes a gente falava de deadline cursinho, mas obviamente para alguns cursinhos já terminaram, outros estão para terminar e outros só vão terminar um pouco mais na frente. Então, de acordo com o meu deadline, como que eu estou diante dessas matérias atrasadas, né? Então, acrescentar, e aos poucos, né, a gente vai acrescentando, pouco a pouco, as datas das provas conforme vão saindo no edital, para a gente começar a entender e mexer as peças do xadrez da forma adequada. Existe sempre uma organização, uma preparação de véspera que a gente vai passar para vocês, mas não é agora que a gente tem que falar sobre isso. Mas existe um momento que é o momento de véspera, né? Que é o estudo de véspera que a gente precisa concretizar, tá? E, obviamente, quando a gente fala de calendário macro, eu preciso falar de uma programação de simulados, né? Então, não é à toa que para muitos alunos a gente bate na tecla. Tá, beleza, você fez quantos simulados? Quantos simulados faltam a ser feitos? Então, é sempre
uma visão retrospectiva e uma visão prospectiva que a gente tem que ter. Então, quantos eu já fiz, quantos que eu vou fazer, quantos que eu já fiz, quantos que eu vou fazer. Por que que eu tô falando tudo isso? Por que que isso é muito importante? Porque a gente tem problema na nossa vida. Eu acabei de conversar hoje com uma aluna que, puxa, teve problemas pessoais, problemas importantes, e que acabou que deu uma atrasada, deu uma atrapalhada dentro do cronograma dela. Mas percebe que é por isso que é a tamanha importância de a gente falar para vocês se organizarem, para vocês fazerem tudo direitinho, porque a gente pode atrasar. A gente vai atrasar muitas vezes. A gente não tá, a gente não tem que fazer uma preparação perfeita. Perfeita não existe. Entenda isso dentro da sua cabeça. Vão acontecer falhas, vão acontecer erros. Agora, a grande questão é que se a gente se preparou da forma adequada, então uma, duas semanas ali, 3 semanas que às vezes aconteça alguma coisa e que a gente não estuda, não estude daquela forma 100% que a gente está acostumada, tudo bem, porque a gente já tem uma programação feita e que às vezes aquele atraso tudo bem, tá dentro de uma programação, tá dentro de uma estrutura que eu estou calmo por ter entendido e ter tomado controle diante da minha organização. E, obviamente, a gente vai falar de uma redução de uma carga horária de trabalho, se possível. De novo, eu entro naquele ponto. Cara, você tá trabalhando porque você quer ou porque você precisa? Quanto que você está trabalhando, né? Eu sempre tenho que retomar um pouco esse aspecto duro de falar, cara, realmente você está trabalhando o que você está precisando? Ou não, você tá trabalhando 3, 4 vezes na semana, e que aí você depois me fala assim, ah, não, mas eu não tenho tempo de estudo, tá bom, mas qual que é a sua prioridade da sua vida nesse momento, né? Óbvio, tirando família, Deus, etc. Mas qual que é a sua prioridade? É o seu estudo ou não? Ou é o seu trabalho? Né? Se for o seu trabalho, beleza. Então, só que alinha a expectativa necessária, sabendo que você está colocando como prioridade o seu trabalho. Agora, não, minha prioridade está sendo meus estudos. Então tá, se minha prioridade é meus estudos e eu não estou colocando como prioridade real e concreta meus estudos, então tem algo errado. Então, assim, eu quero que todos analisem muito bem a quantidade de horas que vocês estão trabalhando. Então, não, eu estou trabalhando exatamente o que eu preciso. Pô, Otávio, eu preciso, não tem como. Cara, se não tem como, não tem nada melhor do que você falar isso, assim. Não tem como, é isso. Então, é um plano, é um jogo que eu sigo, é uma direção que eu vou. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que isso é ruim, mas às vezes isso é bom. A gente ter um caminho só que a gente vai seguir e faca na caveira e vai pra cima. Você entende o que eu tô pedindo? O que eu tô pedindo é que você jogue o jogo da forma que tem que ser jogada. Só uma complementação, isso diz muito sobre como está a sua cabeça esse ano, se está alinhada ou se não está. É o que o Tatá falou. Não tem como eu dar mais plantão? A gente teve uma aluna que não tinha como ela dar menos plantão. Não tinha como. Mas a cabeça dela estava totalmente alinhada para no momento que ela não tivesse dando plantão, ela ia dar garra, ela ia dar o máximo, porque aquilo era a prioridade dela naquele ano. Ela tinha coisas inegociáveis, ela tinha que pagar uma conta, ela tinha que dar mais plantão. Mas a cabeça dela estava alinhada. Então, isso é uma coisa muito importante de vocês pensarem. Eu estou realmente alinhada com o meu propósito de passar na residência médica? As atitudes que eu estou tomando realmente estão alinhadas? E outra coisa também é com relação a programar, né, botar as datas dos editais no seu calendário. Não só isso, não só põe a data da primeira fase, põe a data de abertura de inscrição e a data do término de inscrição, pelo amor de Deus. Vocês não vão me cometer esse erro de perder uma inscrição. O Otávio tem experiência própria quanto a isso, mas coloque essas datas nos calendários conforme forem saindo. Beleza. Então, a gente falou de calendário macro e a gente parte agora para o calendário micro. A gente parte para uma visualização mais micro, uma visualização mais próxima para a sua semana. Quando a gente fala da semana, a gente, primeira coisa, Ô, né? A Tata, gente tem só para acrescentar uma coisa aqui rapidinho, você lá. falou uma coisa no início para que os nossos alunos não podem sair dessa reunião sem ter as matérias que estão atrasadas, anotadas numa folha de papel. Então, eu imagino agora que muitos alunos devam estar meio preocupados e vão fazer isso. Então, anotem não só o que está atrasado, mas dentro dessas, quais são mais prevalentes dentro das suas instituições plano A. Então, como que você vai descobrir isso? Você vai no filtro de questões do seu cursinho, coloca 5 instituições plano A que você mais deseja e você vai selecionar e vai descobrir o número de questão nos últimos 5 anos dessa apostila. Então você coloca todas as matérias que estão atrasadas e quais são as mais prevalentes. Pronto, tá só isso que eu queria acrescentar.
Perfeito, perfeito. Criação é extremamente importante. Bom, então, falando da nossa semana, a gente colocou como primeiro tópico aqui a questão da proporção que a gente fala, né? De 3 tempos para estudo primário, 3 para revisão e 1 para prova, ou 4 tempos de estudo primário, 2 para revisão, 1 para prova. Percebe que, assim, vamos lá, convenhamos, a gente traz essa proporção só para te falar uma coisa. Até agora, a gente sempre se preocupou na proporção 4-2-1. Então, dando mais prioridade para o estudo primário, porque, obviamente, tinha mais matéria a ser priorizada, né? Então, a maioria dos cursinhos acaba ou dando. Então, assim, tirando o médio grupo, que acaba dando algumas matérias importantes, mas a maioria dos cursinhos as matérias mais importantes já foram dadas até agora, né? Então percebe que a perspectiva que a gente está dando é que existe uma necessidade, uma preocupação, quando eu falo de 4-2-1, exige uma preocupação maior dentro do estudo primário em comparação com a revisão. Agora, quando eu falo de 3-3-1, não fiquem só bitolados com uma questão de proporção, né? Ai, não, mas eu posso dar um pouquinho 3,5, 2. Pô, pelo amor de Deus, gente, não é o número em si. É o entendimento de que 3-3-1. Então eu tô propondo para você uma reflexão. Meu lindo, minha linda, nesse momento do ano, a gente precisa entender que a revisão, ela toma uma necessidade, ela toma uma preocupação, tanto quanto o seu estudo primário. É isso que eu estou tentando te passar. E é isso que eu quero que dentro do seu cronograma, dentro do seu calendário micro, dentro da sua organização semanal, eu preciso que você tenha esse nível de clareza, né? É, esse nível de clareza é bom para as pessoas, por exemplo, que só estão priorizando o estudo primário e não estão fazendo revisão. Então, para quem tá fazendo isso, obviamente eu não tô falando para você simplesmente, o cara não revisava nada até agora. Aí eu vou falar assim, ah, não, divide, metade revisão, metade estudo primário. Pô, depende da sua perspectiva, depende de como você está se propondo. Às vezes, e para muitos alunos, a gente está mantendo uma proporção de 4-2-1, mas é uma proporção porque às vezes a pessoa não estava conseguindo fazer nada de revisão. Então, agora eu preciso, a pessoa vai entendendo que ela precisa revisar, que ela precisa desse estímulo de revisão. E caso ela já tenha dado o estímulo de revisão e esteja fazendo tudo certinho, eu preciso que ela entenda que ela precisa cada vez mais melhorar esse estímulo da revisão. E é aí que o nosso padrinho, nossa madrinha também vai trabalhar e vai tentar lapidar isso. Então, perceba, eu não estou falando só de uma proporção, né, de numérica, mas sim uma proporção de você se preocupar. No domingo à noite, fui muito feliz para muitos alunos. Eles vêm também falar assim, ah, nossa, eu comecei a pegar o hábito de domingo à noite me preparar e organizar minha semana. Pô, isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então, quem ainda não pegou esse hábito, cara, tenta todo domingo à noite preparar a sua semana. É quase como um ato até de meditação, onde você vai sentar, visualizar a semana. Só que não é só uma visualizar e escrever o roteiro para frente. Você tem que analisar o que foi feito para trás, ver os pontos bons, ver os pontos, as qualidades, ver os seus erros, analisar os seus erros e assim escrever o futuro próximo, escrever a sua semana. Percebe? Se você faz toda semana, a gente ainda tem aí por volta de umas 12, 13 semanas até o momento mais próximo da prova. Se durante 12 semanas, se durante 12 vezes do seu ano você fazer isso, eu tenho certeza. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai estar mais próximo de uma boa organização e de uma boa lapidação para o seu ano. E aí entra naquele ponto que eu falo, cara, se eu tenho 120 dias, imagina se durante 120 dias eu tentar melhorar 120 erros. Esse é o estilo de pensamento que eu adorava ter. Cara, eu tenho 120 oportunidades de estar melhor. Eu tenho 120, eu tenho 120 conceitos a serem melhorados. Se eu penso assim, se todo dia é uma oportunidade para fazer algo melhor, eu tenho certeza que eu vou estar mais próximo da minha vaga. E aí a gente fala, beleza, foco na autoavaliação e no momento de prospecção de colocar para frente. E como que está a qualidade do seu estudo primário, da revisão, da prova que você está fazendo, do seu simulado, que a gente vai detalhando um pouco mais. E obviamente, tem matéria atrasada? Esse ponto é importante, a gente começou lá no calendário macro. Cara, aqui você precisa selecionar, obviamente, o estudo primário sempre das matérias mais prevalentes, como até o Zé fez a lapidação, relembrou a gente lá no calendário macro. E domingo, então, de novo, como a gente colocou aqui, olhar para a sua semana e programar estrategicamente. E aqui é um ponto importante. Planejar estrategicamente o que você vai fazer durante a semana, o que você se propõe,
mas também o tempo de estudo que realmente, o estudo líquido que você pretende fazer. Obviamente, vai depender do quanto tempo você tem disponível na sua semana, né? Então sempre vai ter essa relação para a gente medir ali, para a gente entender e fazer o índice de rendimento mesmo que você vai ter durante o seu ano. Alguma coisa para fazer o adendo? Bom, então passando aqui para esses pontos, para a gente entender como a gente faz uma boa autoavaliação dentro desses três formatos de estudo, Tá escutando? agora sim. Tem uma observação só sobre o TED. Eu gosto sempre de dar exemplo de como era a nossa cabeça. Porque tem muita gente que às vezes não se programa direitinho. O TED era religioso para mim. A minha cabeça era que você olha a sua semana muito bem antes de você colocar uma meta de TED. Você olha, o que que dá para eu fazer de TED na minha semana? Tá, vou conseguir fazer 25, eu vou conseguir fazer 28? É factível? E aí você começa a distribuir realmente as horas que você quer estudar cada dia da semana. Então, segunda-feira é o dia que eu tenho plantão, eu consigo, às vezes, meia hora no almoço estudar, e às vezes à noite não consigo estudar, no máximo eu vejo uma aula. Então, é nada de TED. Se eu quero bater essas 25 horas, no dia seguinte eu tenho que fazer o dobro, mais ainda. Então, eu tinha realmente isso mapeado na minha frente. E a partir do momento que eu colocava um TED de que era totalmente factível, a minha meta era passar esse TED na semana. Essa era a minha cabeça. Eu tinha que pelo menos bater aquilo que eu estava me propondo, porque eu tinha pensado, eu tinha planejado já a semana inteira. Eu tinha planejado o plano A, plano B. Se desse errado um dia, eu acordava mais cedo no outro. Então, eu acho que essa tem que ser a cabeça que vocês têm que começar a pensar agora. É, a cabeça que a gente tinha é que o tempo era precioso, a gente não tinha tempo para se vitimizar, a gente não tinha tempo para ficar reclamando da vida, a gente não tinha tempo para falar que porque aquilo tinha acontecido com a gente. Não, cada tempo que a gente tinha, a gente usava como se fosse, cara, reta final. Cada momento que eu tenho é um momento que eu vou conseguir tirar o atraso, que eu vou conseguir ser melhor, que eu vou conseguir acertar uma questão a mais. Então, é essa mentalidade que eu quero que vocês comecem a ter a partir de agora. Tem que virar a chave agora. Não dá para ser morno agora. Agora a gente tem que virar a chave. Então, se você está morno agora, é a hora de você começar a repensar. Por que que eu escolhi me dedicar tanto esse ano? Por que que eu escolhi, cara, fechar um puta de um cursinho bom, fechar um Mad Hunter ainda, para ouvir pessoas que passaram nas melhores instituições, para elas me ensinarem. Se você fechou é porque você acredita que você consegue, é porque esse ano você queria. Então, a gente está te falando agora, não é hora de ficar morno. Agora é hora de você começar a correr atrás, de virar o jogo, de virar a chave desse jeito que a gente está falando. E não tem nada melhor da gente falar como que a gente era, o que que a gente pensava, o que que a gente valorizava, qual que era a nossa mentalidade. Perfeito. E isso é excelente para as pessoas que, como eu falei, às vezes acontece alguma coisa na semana, tem fatalidades, e isso é muito importante, a gente saber se propor. A gente acha que por ter fatalidades, por a vida ser totalmente, às vezes, ah, puxa, para a gente passar por problemas dentro da nossa vida, as pessoas acham que nesses momentos a gente não tem que se organizar e só passar por esses problemas. Cara, na verdade é o contrário. Na verdade é porque a gente passa por problemas que a gente tem que se organizar. É por passar por problemas que a gente precisa entender que a gente precisa sentar e ver a nossa possibilidade. Isso é gratificante. E a gente está mexendo com uma questão de gratificação de curto e médio prazo. Percebe uma coisa, eu não estou te falando para você só aumentar, só colocar 20, 22, 23, 24, 25, 26, 30 horas de TED, 30 horas líquidas. Eu não estou falando só para você se colocar como meta isso. Eu estou falando para você refletir dentro da sua semana o que você consegue. Por exemplo, dentro do meu ano, em julho ou agosto, não lembro, exatamente o momento, mas foi julho ou agosto, que no meu ano de preparação, no meu último ano, eu decidi fazer algumas coisas para colocar no meu currículo. Então, eu conscientemente coloquei TEDs mais curtos. Então, se eu estava fazendo 25, 30 TEDs, eu coloquei 20, porque eu sabia que não adianta eu colocar uma meta irreal, porque assim eu não estou mexendo com a minha gratificação de curto prazo. Então, esse ato de você colocar uma meta e tentar chegar, tentar buscar essa meta, é para que você corra atrás do que você está se propondo, né? Isso faz com que você fale, caralho, que da hora, que tesão, eu consegui cumprir o que eu me propus, eu consegui cumprir o que eu estava ali pensando para mim, sabe? Não tem, é muito gostoso isso. E você começa a entender como jogar com a realidade. Então, essa é uma chave crucial. Se você não metrifica,
pelo amor de Deus, não me infarte, comece a metrificar. E se você já metrifica, tenha esse senso de direcionamento. E, obviamente, é que nem eu dei um exemplo para um aluno esses dias. Cara, é que nem bolsa de valores, né? Sobe caindo, né? Então, tipo, é basicamente isso. Você tem momentos de pioras, de oscilação, mas você está em uma constante crescente, né? E só trazendo aqui, então, alguns pontos de reflexão de cada formato de estudo. Então, primeiramente, a gente sempre tende, assim, a gente sempre vai tender, sempre vai, quando você vai fazer ali domingo à noite a sua organização, eu quero que você tente colocar os três formatos de estudo, que os três formatos são importantes. Mas, obviamente, vai depender de cada aluno o que conseguir, o que se propor. Dentro do estudo primário, vamos fazer algumas perguntas básicas. Está separando quantos dias, então, para o seu estudo primário? Você está conseguindo dar essa priorização para essas matérias novas, entre aspas, né, que não são novas para quem já viu antes, mas são as matérias que você está vendo, teoricamente, a primeira vez no ano. Eu jogo como um estudo primário, mesmo se você já for um aluno mais experiente, quase como um ato de humildade, de você falar assim, caralho, beleza, é a primeira vez que eu vou ver no ano, então eu tenho que ver de uma forma diferente, tenho que começar a ver de uma forma aprofundada. Como está o passo a passo? Você está conseguindo se guiar? Você está conseguindo, então, fazer as questões de uma forma adequada? Você está conseguindo ir para a aula no momento devido? Você está conseguindo fazer uma abordagem teórica aprofundada dentro do estudo primário, já no estudo primário? Então, está separando momentos piores do dia da sua semana para assistir a aula e momentos melhores para fazer um estudo mais ativo? Isso é crucial e que, às vezes, eu já vejo alunos que não conseguem ter esse senso de raciocínio, esse senso de organização. Isso para o estudo primário, para revisão, para prova, para tudo. E você está sentindo que você está conseguindo fazer com qualidade, está conseguindo sanar suas dúvidas e está fazendo num ritmo adequado, isso é crucial para que você não tente. Isso acontece muito nessa fase do ano. De novo, eu preciso frisar isso. Isso acontece muito nessa fase do ano, onde os alunos querem começar a correr, que nem eu conversei, a gente conversa com alguns alunos, nessa altura do campeonato, tinha um aluno que tá falando assim, ah, não, beleza, eu vou tentar correr aqui, eu vou tentar colocar 10 temas, sei lá, de estudo primário aqui na semana, porque eu tenho umas coisas atrasadas para eu conseguir fazer mais revisão depois. E de novo é um tiro no pé, porque beleza, você vai fazer isso por quantas semanas? Você vai fazer isso uma semana ou você vai fazer isso duas, três, quatro? E aí você vai ficar 4 semanas sem revisar direito. Percebe que não faz sentido, não faz sentido esse estímulo dessa forma, onde você vai tentar fazer de uma forma mais rápida, num ritmo mais rápido, só que assim, você aumenta o seu ritmo e você diminui a sua eficiência de absorção diante de um bom estudo primário. Então, por isso que a gente fala, priorizar o estudo primário na forma adequada, revisão na forma adequada e prova da forma adequada. E o ambiente de estudo está limpo, está arrumado, tem fatores de distração. A gente está vendo inúmeros alunos que estão fazendo o movimento de ir para uma sala de estudos, porque está vendo que a casa, cara, a gente tava. Eu até conversei com um padrinho essa semana. E ele falou o seguinte: olha, eu estava no meio da reunião com a aluna e a aluna estava com um papagaio latindo, com um gato miando, tava todo mundo uma puta zona. E aí a gente pergunta, tá, se isso está acontecendo no meio no meio de uma call, imagina, imagina no meio dos estudos. É óbvio que o estudo tá uma zona. Entendeu? Então, assim, você tem que ser sincero e falar pra você, puta, não consigo no meio desse caos estudar. Então, preciso ir para uma sala de estudo, preciso ir para a sala de uma amiga, preciso ir para conversar, sabe? Eu preciso ir sair desse ambiente e ir para um ambiente melhor, né? E obviamente a gente aqui coloca quantos por cento, né, você está acertando as questões depois que você viu a aula, porque obviamente não é para você que a gente quer que você gabarite, mas a gente quer que você entenda que, olha, eu acabei de ver esse conceito teórico agora, né? Então assim, se eu tô tirando, sei lá, abaixo de 60%, que nem a gente já passou, cara, provavelmente tem conceitos que eu não peguei. Tem conceitos que eu não peguei. Então, eu preciso ter aprendido muito com os comentários. Se eu não aprendi muito com os comentários, também tá errado. Porque eu não consegui abordar de forma essencial e crucial dentro do meu estudo teórico quando eu vi a aula. Eu não consegui abordar dentro dos comentários quando eu tinha que aprender. Então, porra, então não fiz um estudo bom. Então, não é o fato de você tirar 60%, mas o fato de você tirar menos de 60% faz com que você entenda que, obviamente, você tem que ter aprendido muito com os comentários. Se você não aprendeu, pô, tem alguma coisa errada, porque você não conseguiu visualizar da forma devida. E se você está conseguindo corrigir, retomando esse ponto de porcentagem, se você está corrigindo as questões com qualidade, entendendo o conteúdo que está sendo abordado e acrescentando sim no seu resumo. Quer falar alguma coisa? Alguém? Otávio, Otávio, Manda, manda. dá para Oi, me Lu. ouvir? Ah, Dá não, sim. só uma coisa até do que você falou em relação que muita gente
sempre me perguntam e perguntaram até esses dias em relação, ah, tem muita aula para assistir. Todo mundo tem às vezes aquela noia, quero ver o verdinho do cursinho, ficar tudo verde. Quero Lu, ver só- ficar tudo desculpa, assistido. desculpa, quer, quer, Mas, quer ligar? Lu, desculpa, quer ligar a câmera? Só pra. ah, nossa, não tá ligado, esqueci. Sim. Agora tá? Tá, bora. Ah, não, que eu tava falando que muita gente pergunta, putz, quero que não tá tudo verdinho, minhas aulas não estão todas completas, aquilo gera uma ansiedade, mas é melhor fazer o estudo primário devagar, com atenção, com qualidade, do que ficar tudo verde, e, na verdade só passou batido, como na verdade só tá lá completo, mas nada foi absorvido. Então, nessa época do ano, a gente já se conhece o suficiente para saber se às vezes é melhor deixar um assunto para trás e ver como pode encaixar ele depois, do que completar tudo de uma vez. Sim, na verdade, o assunto não está com qualidade feito, tanto as questões quanto a aula, né? Perfeito, perfeito, animal. É isso aí mesmo. Boa, vamos lá. Desculpa, gente, essa reunião vai ser um pouco mais longa porque a gente quer abordar de tudo aqui para que você entenda esse passo a passo e também trazer para o seu padrinho, para sua madrinha, tudo isso com qualidade se você está conseguindo fazer isso. Então, faça ativamente, analise esses pontos ativamente e traga ativamente para sua madrinha, para o seu padrinho. É isso, esse é o estilo de comunicação que a gente quer fazer aqui. É daqui da reunião para o seu padrinho, do seu padrinho para execução e vamos embora, vamos estudar. Quando a gente fala de revisão, então, separamos aqui mais alguns pontos para a gente entender, abordar e aprofundar. Quantos dias você está separando, então, para revisar? Isso é muito importante para as pessoas que falam assim: ah, não, Otávio, é o seguinte, eu só quero fazer isso do Mário porque faltam 200 aulas para eu ver e, porra, eu preciso matar isso, eu preciso matar isso. Tá, mas é como eu falei para vocês, é, até na reunião passada, eu conversando com uma aluna, uma R1 que passou na USP, cara, acho que passou até tinha passado em primeiro na USP. Eu sempre gosto de conversar com os alunos para alinhar se realmente o que a gente ensina aqui para vocês está de acordo com o que os melhores, que passam nas melhores instituições estão fazendo. E conversando com ela, eu percebi, cara, o essencial a gente está conseguindo fornecer para vocês, só que eu preciso que vocês peguem. E um dos pontos essenciais que eu conversando com ela, eu alinhei, eu consegui, obviamente, eu só ratifiquei uma coisa que a gente fala para vocês, é a necessidade, por exemplo, nesse momento, priorizar a revisão. Por mais que a gente tenha conceitos atrasados, por mais que a gente tenha conceitos atrasados, ela mesma falou, cara, é o seguinte, esse é o momento que eu tinha coisa atrasada, mas eu queria revisar, eu precisava revisar. Então eu peguei e foquei total na revisão. Obviamente, eu de forma mais parcimoniosa, não acho que a gente tem que ser tão radical, porque obviamente vai depender de caso a caso. No caso dela, fazia sentido exatamente isso. Mas para muitos alunos, é essa forma parcimoniosa de você priorizar o estudo primário, a revisão e a prova na medida adequada. Na medida adequada, porque revisar é importante. Então, assim, tem gente que vai falar que não é importante revisar nesse momento do ano e vou acabar o meu estudo primário. Pô, larga de mão isso, velho. Larga de mão isso. Eu quero que vocês entendam a sincronização da importância de você fazer um bom estudo primário, mas fazer uma boa revisão. Se você não começou, comece, velho. Coloque uma boa revisão estruturada dentro da sua semana. Está fazendo realmente leitura ativa do resumo, tentando não depender dele, isso eu acho importante, porque tem duas formas de abordagem teórica, obviamente, que a gente passa para vocês de uma forma mais corriqueira, que eu gosto de trazer para vocês, né, que existe, quando a gente fala de revisão, a gente fala de um estudo por prática, né, um estudo por questões, e a gente fala de um estudo teórico. Para fazer um bom estudo teórico ativo, existem dois grandes formatos simples, né? Existe o formato de uma revisão teórica ativa baseado em um método free recall, então é de você tentar reabordar uma leitura ativa do seu resumo, buscando os conhecimentos e tentando rememorar. Essa é uma forma que a gente prioriza, por quê? Porque é mais difícil. Quanto maior a dificuldade, maior esforço cognitivo. Maior esforço cognitivo, maior o aprendizado que a gente tem. Então, o método Free Recall acaba que é um método muito mais difícil, mas um método que traz mais retorno cognitivo também. Agora, obviamente, tem a possibilidade do flashcard. O flashcard ajuda para quem às vezes não consegue implementar um free recall muito bem feito, então o flashcard vai para abordar. Só que tudo isso exige então você entender que existe o tempo das questões e existe o tempo do estudo teórico também. E qual a porcentagem aproximada então de questões nas revisões para você entender e ter esse entendimento de como você vai estar evoluindo diante dos estudos que você está fazendo. Bom, falando do TED, então, de novo, eu só vou retomar aqui alguns conceitos que a gente já falou, na verdade.
que é o primeiro, você está metrificando? Se você não está metrificando, por favor, não queira me infartar, né? Então comece a metrificar da forma adequada. Então, é um método Pomodoro, é um método contínuo. Cara, independente, você vai se testar, você vai se achar. Só que é o fato de você entender que não, perceba uma coisa, não é todo o tempo que a sua bunda está na cadeira que você está rendendo. Então, obviamente, você tem que perceber isso, porque às vezes você tá falando assim, eu estudo pra cacete, mas no final das contas, você não tá estudando bosta nenhuma de forma realmente efetiva. Você só tá com a bunda na cadeira e vendo o celular, mexendo nas coisas, vendo aula. Então, não, o quanto que de fato eu tô convertendo em estudo ativo mesmo, em estudo que realmente acrescenta, tá acrescentando para mim, né? E quanto você está fazendo, e obviamente nessa perspectiva que a gente fala, quanto que eu estou fazendo, quanto que eu vou fazer semana que vem, né? E uma perspectiva de aumentos graduais para a gente conseguir fazer. Porque, meu lindo, minha linda, não vai ser do dia para noite que você vai fazer 40 horas, não é do dia para noite que você vai fazer 50 horas. Então, assim, não queira você colocar amanhã 50 horas e achar que você vai conseguir bater todas as semanas. Então, por isso que a gente fala sempre de uma perspectiva gradual, porque quanto mais eu aguento, futuramente mais eu vou aguentar. Essa é a perspectiva que eu quero dar para vocês, né? E como você está, então, dispondo a sua semana, né? Então, quanto você está conseguindo fazer até por dia, às vezes, para alguns alunos, é interessante você analisar quanto TED não só você está fazendo na semana, mas às vezes uma análise um pouco mais minuciosa. Quanto eu estou fazendo por dia? Porque assim você consegue refinar se você por dia está conseguindo produzir e o quanto você está conseguindo produzir. Não queira ficar observando e analisando isso às vezes no meio. Não, no final do dia pega a nota. Obviamente já está na nossa plataforma, mas anota de canto. Pô, fiz 6 horas essa semana, segunda-feira. Amanhã quantas horas? 5. Na próxima, 4. Então, assim, vai entendendo às vezes por dia. Isso é uma análise interessante que dá para ser feita também, para às vezes refinar um pouco a qualidade do TED. E se você está conseguindo, como a gente falou, está tentando se programar para aumentar progressivamente também a quantidade de horas que a gente consegue fazendo de estudo realmente ativo. E um ponto para finalizar é quando a gente vai falar dos simulados, né? Então, trazendo aquelas perguntas que a gente já fez lá no início. Quantos você já fez? Quantos você está fazendo por mês? Está conseguindo colocar alguma frequência ou não, né? Isso é importante para a gente entender quantos que a gente tem que fazer até o final do ano, né? Minimamente para a gente fazer os 5 últimos anos das 5 provas que a gente mais quer. Minimamente, mas obviamente eu sei que tem simulado, eu sei que tem inúmeras outras provas que a gente vai querendo colocar no nosso ano. E aí, as 5 grandes coisas que eu sempre trago para você. Todo simulado tem que fazer, pelo amor de Deus, não me infartem mais uma vez. Todo simulado, a gente tem que estar concretizando esses 5 pontos. Você está fazendo em tempo corrido? 2, você está conseguindo colocar uma estratégia, uma estratégia de prova bem adequada, uma estratégia de ordem, de tempo de prova, quando que eu passo o gabarito? Tudo isso tem uma malícia, tudo isso tem uma possibilidade de melhora. Você está fazendo prova impressa? Você está passando no gabarito? Você está conseguindo corrigir de maneira adequada? Esses 5 pontos são cruciais, todas as provas você estarem se perguntando. E, obviamente, qual a porcentagem de acertos nos simulados, e a gente vai também entendendo da porcentagem de acertos para o índice de retenção e como que a gente vai evoluindo e traçando essa estratégia junto com a madrinha, junto com o padrinho. E Uma dentro. que as pessoas devem estar pensando, a gente vem aqui falar de a hora da aprovação, a reta final. Todo mundo tem a sensação de que precisa estar fazendo algo novo. O que que eu vou fazer de novo para conseguir passar? O que que eu preciso fazer de diferente? Eu tenho certeza que um monte de gente entrou aqui falando assim: eles vão me dar um negócio que é isso que vai me fazer passar. Gente, o que vai fazer vocês passarem é o que a gente está falando com vocês desde o começo do ano. Mas é uma tendência nossa a gente perdendo a qualidade, é óbvio. Tem uma coisinha ou outra que a gente vai reajustando, mudando, proporção de estudo primário, revisão, prova simulada, não sei o quê. Mas a qualidade, uma tendência nossa é a gente começar a perder. É aquilo que eu falei, a gente começar a ficar morno. Você não assiste a aula mais do mesmo jeito que você estava assistindo no começo do ano. Você não está revisando mais do jeito que você estava revisando, às vezes, no começo do ano. Você não está fazendo mais simulado em tempo corrido, imprimindo, passando para o gabarito, criando estratégia de prova, corrigindo afim. E essa é a hora que a gente está aqui para chacoalhar vocês, isso aconteceu com a gente. E teve baque para a gente. Então a gente está aqui para falar para vocês, não esperem o baque. Agora é a hora de virar a chave. Então,
É algo milagroso, algo diferente, algo especial que vai te fazer passar? Não, a gente já ensinou estratégia para vocês desde o início. A gente já ensinou muita coisa para vocês que eu tenho certeza que vocês estão anos-luz na frente de outros candidatos com relação a essa noção de estratégia mesmo de estudo. E a gente está aqui agora para mostrar para vocês que aonde as pessoas pecam agora é em qualidade, é em começar a ficar mornas. E é agora que a gente tem que virar a chave para isso. Perfeito, perfeito, Ni. E obviamente, quem ainda não viu nossa aula de prova e simulado, veja que está bem completinho. Acho que também consegue tirar uma boa luz aí para a gente aprofundar sobre esse tema. E falando sobre as evoluções pessoais, né? Refletir sobre todas as pequenas conquistas que você já teve e como que a gente também pode fazer para sempre melhorar. Então, entenda que é você vendo as suas pequenas conquistas que você vai tendo durante o seu ano, comemorando essas pequenas conquistas, mas entendendo e tendo uma sede, tendo uma gana para sempre melhorar. É quase uma vontade insaciável de você sempre estar melhor. É assim que você vai ter a humildade de sentar a bunda, estudar da forma devida, abaixar a cabeça, saber que você precisa estudar da melhor forma possível para que você consiga passar na prova de residência. Olhe o que você fez até agora. Olhe para trás e veja o quanto que você já estudou, o quanto que você se dedicou. Faça com que isso te dê motivação para você conseguir seguir ainda para essa segunda metade que a gente tem. E eu vou te falar uma coisa: se você fez pouco, dá para passar. Se você fez muito, dá para passar. Se você fez médio, dá para passar. Depende de você reestruturar o que você está fazendo para fazer melhor a partir da frente. Eu já vi gente que estuda muito, que era a certinha do colégio, que era a certinha da faculdade. Eu já vi essas pessoas não passando, né? E eu já vi pessoas que tiveram uma caminhada bem tortuosa e que passaram. Obviamente, tanto quanto eu já vi pessoas que tiveram uma caminhada tortuosa e não passaram, e pessoas que fizeram uma caminhada certinha, que são pessoas mais certinhas e que passaram. Então, assim, qual que é a diferença dessas pessoas? Todas elas podem passar. Vai depender de como a gente se planejar e levar a sério a nossa preparação daqui para frente. Beleza? Então, eu só tô dando uma luz que, assim, cara, de tudo que você fez até agora, absorva, reflita e pensa, como que eu posso melhorar? Não diante de uma programação do outro. Ai, porque o outro é assim, o outro faz isso, o outro faz assado. Não, é o que eu posso fazer. E é como eu posso melhorar e como eu posso deitar minha cabeça no meu travesseiro hoje, sabendo que eu fiz a melhor, que eu dei o meu melhor. Não tem nada mais gratificante do que você deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que eu fiz o que eu pude. Cara, se todos os dias até o final do ano você falar isso, eu tenho certeza que a sua preparação, que não é só uma preparação teórica, não é só uma preparação técnica, mas é uma preparação psicológica também, que um desses pontos você já vai estar muito bem sólido para que você tenha calma e assinale a resposta certa. Beleza? Então, muito obrigado, meus queridos. E bora abrir para os comentários, para as dúvidas, para as angústias agora do pessoal. Vou Quem quiser aproveitar, comentar Tata. alguma coisa, quem quiser comentar Perfeito. alguma coisa também pode comentar. Eu vou falar uma coisa aqui, enquanto o pessoal vai pensando nas dúvidas, e quem quiser também entrar com a gente ao vivo, vai ser um prazer. Já queria agradecer todo mundo que está aqui. E se você estava sumido, ou se você acha que não tava, alguma coisa não estava acontecendo do jeito que devia acontecer até hoje, vem conversar com a gente no pessoal. A gente quer saber da sua história, a gente quer saber o que está acontecendo, a gente quer resgatar vocês. Então, assim, a partir de hoje a gente tem um combinado, a gente está em 57 pessoas aqui. Quem está aqui, eu garanto que se vier com a gente todos os dias, em todas as calls que a gente tiver, participar ativamente com a sua madrinha ou com o seu padrinho, vir conversar com a gente, participar dessa nossa comunidade, a gente tem que a gente tem que respirar mais a Mad Hunter nessa reta final. Vocês têm que aproveitar que a gente está aqui. Vocês têm o número do nosso celular. A gente está dando a mão para vocês voltarem para o barco, cara. Vamos junto caminhar até a aprovação de vocês. E eu queria complementar falando que o passado, cara, o começo do ano, março, abril, cara, o passado já foi e é impossível a gente mudar ele. O que poderia ter sido feito, não importa. Essa hipótese não existe. O que poderia ter sido feito? Você começar a entrar nessa de querer fosforilar o que foi, não vai mudar o seu presente nem o seu futuro. O futuro só a Deus pertence e a gente não consegue ter o controle absoluto sobre ele. Eu sei que às vezes a gente tenta
parametrizar tudo, mas algumas coisas a gente foge um pouco do nosso controle. É o que o Otávio fala, nada vai ser sempre perfeito, sempre como a gente imaginou. O que a gente consegue ter controle absoluto é o nosso presente, é o agora. É esse exato momento que eu estou falando aqui com vocês. É o dia de hoje. Então vocês têm que focar no dia de hoje. Amanhã você vai cumprir o planejado para amanhã. Depois de amanhã, você vai cumprir o planejado para depois de amanhã. Isso vai diminuir a ansiedade de vocês. Um dia após dia. Agora eu vou dar uma opinião pessoal, totalmente pessoal minha. Não é o José da Mad Hunter que está falando, aqui é o José Matheus, um ser humano que está falando para vocês. Acalme o coração de vocês. A data exata da sua aprovação ela já existe. O local onde você vai estar sentada com seu celular, quando você vê o seu nome na lista de aprovados, esse local já existe. Ele já está sendo preparado. Mas e presta muita atenção no que eu vou falar para vocês. Você não vai passar onde você quer passar ou onde você acha que é o melhor lugar, no exato lugar e tal, em determinado momento para passar. Você vai passar no local onde a melhor história da sua vida vai acontecer. Porque Deus tem os melhores planos que existem para a sua vida. Então, solta o controle remoto do seu futuro. Pensa apenas no seu presente, hoje, o que você vai fazer amanhã, no que você vai fazer depois de amanhã, porque o seu futuro já está em boa mão. Então, o que cabe a você fazer agora é você focar no que você deve fazer hoje, amanhã, é dia após dia. É isso que cabe para você. O resto já está garantido, cara. Relaxa, solta o controle remoto e vamos fazer o papel de vocês. Se vocês não fizeram o papel de vocês até hoje, então começa a fazer o papel de vocês, porque o resto já está tudo encaminhado, o melhor vai acontecer na vida de vocês, no lugar certo, no momento certo, já tem dia, já tem hora, já tem minuto, já tem segundo, a pessoa que vai receber sua primeira ligação já está tudo desenhado, cara. Mas vocês têm que cumprir e não vai ser fácil, cara, essa reta final. Não vai ser de boa. Ah, vou passar aqui onde eu sempre sonhei, vai ser tranquilo. Cara, é todo mundo que passa nesse lugar? Não é. Então a gente tem que se diferenciar dessas pessoas, cara. A gente tem que, nessa reta final, fazer o que elas não vão fazer. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se alimentar melhor, a gente tem que se hidratar melhor, a gente tem que dormir melhor. Agora, tá rolando as Olimpíadas agora. Cara, a gente tem que ser o atleta do estudo. Tá? Você tem que fazer uma revisão melhor, você tem que fazer a questão melhor. A gente vai ganhar nos detalhes dos nossos concorrentes. É no detalhe, cara, que a gente vai ganhar. A sua aprovação não é feita em um momento, mas hoje pode ser uma virada de chave para você. Se as coisas não estavam encaixando, hoje pode ser uma virada de chave para você. Tá? Então agora a gente vai ler as perguntas que vocês mandaram. Se alguém quiser entrar para conversar com a gente, pode entrar. Cara, vocês são da nossa família, cara. Eu converso mais com meus alunos, com vocês, do que muitas vezes, cara, com grandes amigos meus. Então, vamos fazer a partir de agora o nosso ano, vamos subir todo mundo nesse barco e a gente vai remar para a aprovação de vocês, todo mundo junto. A gente vai dar o nosso melhor, tá? A gente, as nossas madrinhas, os nossos padrinhos, e a gente vai dar, eu prometo para vocês que a gente vai dar o nosso melhor. Então, vamos com a gente nessa, cara. Beleza? A gente vai começar a ler as perguntas aqui. Vamos lá. A Ju falou o seguinte: eu tenho matéria verde atrasada, que é importante. E agora está surgindo matérias no RIT que antes estavam como amarelas, mas vi que são importantes. Daí tá atraso em cima de atraso. Mas eu estou encaixando revisão e prova junto, mesmo que fique a bola de neve. Tá, Ani. Boa. Aqui tá fazendo um adendo aqui. Por isso que é importante, né, Ju, a gente se atentar a falar assim, não são duas listas que a gente tem que concluir. Não é uma lista de extensivo e uma lista de intensivo que a gente tem que concluir. Se a gente ficar nessa perspectiva, a gente só fica mais ansioso, a gente só fica mais ansiosa. A perspectiva que a gente tem que seguir é o seguinte, olha, tem X temas que eu preciso concluir. E por isso que a gente fala desses temas, quais são os mais importantes dentro da nossa prova. Por isso que a gente fala para organizar uma tabela de prioridades ali, uma tabela dos temas que são relevantes para a minha prova. E diante daqueles temas, eu vou matando aquilo que, obviamente, a gente
considera o mais relevante. Então, na verdade, o HIIT, ele vem quase como um conjunto de novas aulas para eu assistir diante de mais matérias, mas, tipo assim, na verdade, são as mesmas matérias que estão flutuando. Então, muito cuidado para a gente não simplesmente andar com duas listas em paralelo. Na verdade, é uma lista de matérias que eu tenho, e que, obviamente, eu tenho dois acessos de aula. Eu tenho ou um acesso pelo HIIT ou um acesso pelo Coffee extensivo, né? A diferença é, pô, eu tô com mais tempo, menos tempo. Qual é a prioridade daquela matéria? Qual a minha dificuldade diante daquela matéria? Para que eu precise ver uma aula do extensivo ou uma aula do intensivo. E aí entra naqueles estímulos que a gente, naquela aula que a gente deu sobre o intensivo. Como que eu utilizo o intensivo? Né? Então, eu utilizo o intensivo na revisão, eu utilizo o intensivo no estudo primário. Como que eu uso no estudo primário? Exatamente dessa forma. Cara, tem matéria que eu consiga fazer fazer o estímulo de aula ou pela aula dada pelo extensivo ou da aula pelo HIIT, entendeu? Então, assim, quem não viu ainda, vai lá na reunião periódica, é a última ou a penúltima que a gente deu sobre o abordagem do intensivo, que ajuda a gente a ter essa tranquilidade. Mas é isso, eu acho que é a gente ter calma, a gente ter foco, ter concentração, entender que não são conceitos paralelos. Na verdade, é uma grande lista de matérias que a gente segue, que a gente tem que seguir para a nossa prova. Boa. A segunda dúvida foi da Patrícia. Patrícia falou: boa noite. É normal, comum, quando terminamos o simulado de uma instituição e começamos a próxima, meio que ter uma queda no desempenho do simulado? Eu pergunto porque o desempenho acaba caindo no meu caso. Aí bate uma tristeza. Quer responder? Olha, é natural isso acontecer, porque, assim, existem duas coisas, né? Se a prova sai muito do padrão da prova anterior, então, por exemplo, você estava fazendo a prova do SUS, aí do nada você foi para a USP Ribeirão, que é um choque de realidade, entendeu? Mas é normal porque você vai pegando o jeito da prova ao longo dos anos que você vai fazendo. E depois vai demorar um tempo para você ir pegando o jeito da prova também, da próxima prova que você for fazendo. É claro, cada dia a tendência é você ficar um pouquinho melhor, mas se a prova muda muito o padrão, é meio natural você dar uma baixada. E aí é por isso que a gente justamente escolhe fazer os últimos 5 anos dessa instituição que você for prestar, para você realmente conhecer e conhecer de novo, e estudar mais, e lembrar mais o padrão daquela prova, né? Então, comigo acontecia muito isso, muito. É, na minha percepção, é esperado. Perfeito. Pessoal, alguém gostaria de entrar com a gente? O pessoal está agradecendo aqui o discurso. É, Como estava, oi? gás. Eu Cortou, acho Travou. mano. que a gente contando uma história nossa, a gente vê que a gente não está sozinho, né? Se alguém quiser abrir, conversar. Exato. Se alguém quiser desabafar. Ano passado teve aluno até que deu uma desabafada, falou sobre como estava na reta final, sobre a dificuldade que estava passando. Acho que às vezes é importante a gente falar, a gente se unir nesse momento, né? Enquanto o pessoal tá com vergonha, e talvez alguém fale daqui a pouco. Ano passado a gente teve uma aluna que... Ano passado não, foi em 2022. Que ela entrou com a gente em setembro, se não me engano, final de agosto ou setembro. E ela teve uma reta final, assim, muito consistente, cara. Tudo que ela se propôs a fazer, ela conseguiu fazer na condição que ela tinha, que a vida não é sempre uma coisa linear, né? Acontecem coisas que às vezes desorganiza a casa, mas você tenta logo reajustar o percurso. E ela passou, foi aprovada em otorrino na Paulista, e hoje ela trabalha com a gente, a Luli, né? Então, a gente tem inúmeros casos de pessoas que entraram na reta final e conseguiram êxito numa das instituições mais concorridas do Brasil. Então, a gente poderia enumerar vários casos aqui. Então, se você está com dúvida, a gente traz provas reais para vocês de que isso a gente está acostumado e a gente sabe fazer isso. Então, vocês estão do nosso lado. Então, vocês têm todo o material
e a capacidade do mundo, porque eu tenho certeza que vocês são pessoas muito diferenciadas. A gente tem muita graça assim de receber alunos muito inteligentes como vocês, pessoas do bem, honestas, que querem crescer na vida. E é por isso que sempre que acaba o ano, a gente busca vocês para virem trabalhar com a gente, porque a gente quer crescer com vocês. Então, é, foco total na reta final da aprovação. E vai ser um prazer ano que vem aí a gente ter mais reforços do nosso time para a gente poder continuar fazendo esse trabalho que não é só ensinar a passar na residência. A gente acha que tem algo a mais aí que a gente pode colaborar na vida de vocês. A Bia falou assim, que ela formou agora no meio do ano e tá um caos para organizar os estudos em meio à semana de formatura, procura de trabalho. Ela ainda não tem um emprego fixo, que não dá para se programar certinho e não tem como fazer o esquema de se programar para parar de trabalhar, já que ela nem começou. Está caótico, mas ela está tentando. Boa. Esse é muito, muito importante, né? Acho que para os alunos que terminam agora no meio do ano, né? A gente tem alguns alunos e que vêm com a demanda do tipo, caralho, vou começar a trabalhar, né? E assim, a primeira grande reflexão que eu faço, né? Veja a sua condição. Veja se diante da sua condição, realmente você precisa, nessa altura do campeonato, ficar se preocupando em colocar trabalho e trabalho e trabalho e trabalho. Às vezes, sim, às vezes é necessário. E diante da sua necessidade, você vai tentar se organizar ali. Mas às vezes tem muitos casos que, mano, a pessoa não precisa, né? E lógico, é que dá aquela vontade de a gente trabalhar, daquela vontade, porque a gente está com CRM positivo e a gente quer colocar em prática tudo isso que a gente já obteve, né? E eu acho interessante, eu acho bom, eu acho que é interessante a gente trabalhar, acho que se colocar a prova ali dá um receio, dá um medo, eu acho que é importante até para a gente se testar, sabe? É quase uma prova de mundo, uma prova nossa de interior, a gente fala, caralho, eu consigo trabalhar, eu consigo passar por isso, consigo pegar um PS. Eu acho que é legal para a gente se testar, mas obviamente vai entendendo na medida correta, né? A gente vai, eu estava até conversando com uma madrinha sobre isso também, né, uma aluna que estava se formando e que precisaria colocar em pauta agora o trabalho, né? E a primeira pergunta que eu fiz é, tá, beleza, vamos organizar, mas precisa disso? Precisa, tipo assim, a gente fazer um cronograma extremamente louco de trabalhar agora que a gente precisa começar a intensificar os estudos? Eu acho que assim, às vezes colocando um plantão na semana, às vezes dois de pegar medicina de trabalho 2 vezes 6 horas, ou fazer alguma articulação de cronograma boa bastante para que você consiga colocar, é o que eu chamo de, que são estruturas, né? São alicerces dentro da sua rotina, dentro da sua semana, para dar um ritmo para ela, né? Porque às vezes eu não estou rendendo, mas porque eu estou tendo muito tempo e eu não estou conseguindo render nesse tempo que eu tenho. Então, às vezes, eu coloco quase como se fosse alicerces dentro da sua semana. Então, coisas que vão te dar ritmo. Então, é um trabalho, é uma academia, é uma terapia, são coisas semi-obrigatórias ali, né? São das atividades extra-estudo, que a gente, ou das atividades obrigatórias, que a gente vai colocando para dar ritmo para o nosso estudo e fazer com que eu consiga render mais. Mas perceba se essa é a sua motivação e se essa é a sua necessidade, né? E qual é a sua necessidade. Ô, Bia, vou aproveitar esse comentário, foi muito legal que você fez. Eu vou te falar uma coisa que às vezes parecer meio óbvio, mas eu entendo porque eu já passei essa sensação já passei isso na pele. Não é porque você formou e que todas as suas amigas, agora a sala criou um grupo para debater sobre os plantões, não é porque eles estão dando plantão que você precisa dar. Até porque nem todo mundo vai ser aprovado no final do ano. Tá? Então isso é muito importante. Você não é, que a mãe sempre fala, você não é todo mundo. Então, assim, de fato, não é porque todo o seu meio está dando plantão e ficam comentando sobre isso que você tem que se sentir obrigado. Você não é obrigado a fazer isso. Tá? Mas se você precisar, você conta com a gente. Não sei aonde você mora, mas se morar aqui em São Paulo, a gente pode até te ajudar com o que você precisar, de tentar ver lugar para trabalhar. Mas assim, não se sinta obrigada a fazer isso só porque todo o seu ciclo está fazendo. Um dia eles podem se inspirar em você e viu que você não estava dando tanto plantão, foi aprovada, e eles vão querer saber o que você fez para poder ser aprovado. A Ana Lu disse que a reunião foi maravilhosa, o Chicão também mais cedo comentou. Foi um prazer, pessoal, poder estar aqui ajudando vocês.
É o que a gente mais gosta de fazer. É sempre muito bom poder participar e aprender com vocês. Bora para mais uma semana, cara. Essa é a pegada. É É quando tem que isso. dar os puxões, a gente dá. Mas também a gente fala de coração. É isso, gente. Alguém tem... Gente, eu posso falar? Claro. Com certeza. Legal. Deixa eu só até tirar minha pitanga um pouco e ver o que vocês acham melhor eu fazer. Bom, eu sou a Mônica, eu tô na Mediante desde o ano passado. No passado eu tava com a Nick, né, Nick? Oi, oi, oi. Deixa eu até ligar minha câmera, deixa eu ver. Aí eu tô de pós-plantão aqui, comida, só o restinho da Boa. piaba da mandioca. Hum. Então, o ano passado eu fazia MED e junto com vocês, né? Consegui estudar bem, né? Bem certinho, um ano bem consistente, assim, foi um ano bem bom, até que acho que eu aprendi muito, assim, muito mesmo. Esse ano eu comecei o ano bem, né? Pensei, ah, não, você quase foi, você não vai. Eu sou gaúcha, né? Sou aqui do centro do estado, então tive todas as intercorrências possíveis e imagináveis esse ano, em todas as áreas da vida, mas tô aí, engrossou o caldo, mas resiliente. Só que os estudos, com todas as intercorrências que aconteceram, muita coisa atrasou, assim, juntou, acumulou, e né? Beleza, vida que segue. A Leite, que é minha madrinha esse ano, eu organizei com ela para alguns assuntos que eu já tenho mais domínio, né? Que é o meu terceiro ano estudando bem, assim, de eu já ir direto para as questões. E outros que eu ainda senti um pouco de dificuldade, né? Ver as aulas de novo, né? Enfim, reorganizar. Só que eu tô com um pouco de dificuldade, até acho que eu tinha comentado com a Leite, a gente estava tentando organizar alguma estratégia para eu conseguir diferenciar o que eu ia ir direto para as questões, né? E considerar como conteúdo dado e vida que segue, porque já vi várias vezes, eu tenho um bom domínio, e o que eu iria voltar para aula, o que estava acontecendo. Por exemplo, eu pegava um tema que eu achava que eu sabia bem, e daí eu ia lá fazer as questões, não é tão bem assim? Aí, só que eu gastava 1 hora e pouco pra fazer questão. Aí depois eu tinha que voltar e ir pra assistir a aula. Aí pra voltar de novo pra questão. No fim, teria sido mais fácil eu ir direto pra aula e passar pras questões, sabe? Então, isso que é Uhum. uma coisa que eu tô com um pouquinho de dificuldade, assim, de conseguir selecionar o que eu realmente sei bem, que então eu vou direto pra questão vida que segue, e o que eu acho que eu sei bem, mas eu não sei, que daí, sabe, como é que eu consegui direcionar isso melhor? Não sei o que vocês acham que eu posso fazer uma coisa diferente, assim. Boa. Boa. Boa, Mônica. Eu acho que assim, primeiramente, o que eu gosto de conversar com os alunos é tipo assim, ah, se você tem uma dúvida que você não sabe ou sabe, eu veja a aula, não tem problema. Vai para a aula, veja a aula e depois você faz as questões. Mas é, o que eu gosto de refletir com o aluno é que ele consiga bater o olho e entender, cara, tem matéria que você sabe que você sabe. E essas matérias é que eu não gosto que as pessoas se enganem. Porque se você consegue inverter e desde o estudo primário você faz as questões antes de ver a aula, você já está fazendo com que o estímulo seja mais difícil. E, de novo, quanto maior a dificuldade, maior o esforço cognitivo, maior o retorno que a gente tem, né? Mas, por exemplo, a grande sacada eu acho que seria essa, tipo assim, eu não ficaria tão preocupado em dividir. Eu bato o olho, se eu sei a matéria, se eu sei que eu sei a matéria, entendeu? Ou, por exemplo, ou é uma matéria difícil que eu quero me dificultar, por exemplo, eu sei paus. Porra, eu sei paus, eu sei a matéria de paus, eu sei a matéria de animação, eu já vi. Cara, deixa eu, mano, tentar debulhar, engolir e fazer mais questões. Então, ao invés de, sei lá, eu ia fazer 60 questões, eu faço, tipo, 80 questões da apostila do tema de... Tô só falando números hipotéticos, né? Por que também que é bom fazer essa invertida? Porque quando a gente faz a invertida, a gente pode dar maior foco nas questões e a gente faz uma maior quantidade de questões, né? E aí, obviamente, a gente sabendo as nossas deficiências, sabendo as nossas dificuldades que a gente criou diante de 80 questões, cara, quando a gente for para a aula, a gente vai para uma aula sabendo, tipo assim, a gente vai com sede ao pote, a gente vai com sede sabendo direcionar os nossos olhos diante daquela aula, né? Então, eu só ficaria tendenciado a isso. Porra, se é uma matéria que você tá concreta ali, mano, vai e engole direto pelas questões. Assim, se tem alguma perspectiva de dúvida ali, puta, e se você tem insegurança, beleza, vai pro estudo teu, vai pra aula, né? Eu não acho tão absurdo isso. Também como eu não acho absurdo você ter essa perspectiva de erro.
É um erro bom. É um erro bom quando você erra, né? Eu acho que assim, dependendo da matéria, é até legal, tipo, você ter esse estímulo de, porra, fui apresentando as questões, vi que eu não sou o maioral dessa questão, beleza, eu vou pra aula e depois eu retomo com mais questões, né? Eu não acho isso ruim, viu? Eu não acho isso de todo ruim. Eu acho quando você, tipo assim, não sabe merda nenhuma. Só que assim, se você não sabe merda nenhuma, porra, você tem que saber isso nas primeiras 10, 15 questões, entendeu? É, tipo, eu sendo sincero, eu não acredito muito em trilha de triagem, que nem falam aí. Tipo assim, eu não sou muito, eu não gosto de aderir muito a essa perspectiva. Porque tem muito aluno que eu já vi que fala assim, ah, não, eu fiz a trilha de triagem. Aí eu vi a aula, aí depois, ah, não, acabou meu estudo. Como que você acha que acabou o estudo fazendo 10 questões, meu? Não tem como. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que a trilha de triagem é um tiro no pé para as pessoas acharem que a triagem tá bom. Ah, e se eu fui bem na triagem, quer dizer que eu não preciso fazer questão. Irmão, nada a ver. Só quer dizer que se você fez uma questão de triagem bem, então você pode dar continuidade. É tipo isso. Se eu fiz 10 questões e acertei 10, então quer dizer que eu posso ir para 60 questões agora. Agora, se eu fiz 10 questões, 15 questões, então olha esse adendo que eu tô fazendo. Se eu fiz 15 questões, eu não preciso fazer 30 questões. Se eu fiz 15 questões e eu vi que eu não sei, para e vai para aula. E aí depois volta e termina. Entendeu? Por isso que eu não acredito muito em trilha de triagem. Dessas palavras assim, tão forte, porque eu já. Não é à toa. Antes não existia trilha de triagem. Agora que tem trilha de triagem, as pessoas estão fazendo trilha de triagem, estão errando nisso. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho um absurdo. Por isso, que é mais uma etapa que a gente coloca aí para dificultar um pouco o nosso pensamento da nossa prova e mais uma etapa para a galera errar e dar tiro no próprio pé. Tudo bem, mas aí a gente vai aos poucos analisando. Você, O meu dilema tava ali na. Pode falar, Nick, pode falar. eu acho que isso para você pode ser juro, uma chave enorme, porque você tava, né, você tá, né, numa pegada boa. Você tem uma porcentagem boa. Mas é isso. Até que ponto é porque viu a matéria, leu o resumo, tá fresco na cabeça e acertou porque viu agora, entendeu? Então Sim. você vai conseguir ver um dedo duro na sua cara. E o que a gente mais Uhum. precisa, a gente aprende muito mais com o erro, com os nossos erros, com os nossos defeitos e com as nossas qualidades. Então eu acho que agora é essa hora de você tentar se testar. Puta, eu achava que eu sabia, calma. Eu achava que eu sabia, Sim. eu não. Então deixa eu consolidar realmente essa matéria. Calma, dá 2 passos para trás, vai para a aula, ajusta seu resumo, cria realmente um raciocínio na sua cabeça, tampa, vê se você sabe falar. Aí sim você dominou. E tá tudo bem você demorar mais nessas matérias, entendeu? Tá tudo bem, porque você é refino agora. Você tá nessa fase de refino, é você entender realmente, tá, o que você achava que você sabia. Agora é a hora de ajustar isso. Descobriu que não sabia Sim. tanto assim. Na minha opinião, isso você tem que manter. Todas que você acha que você domina, você tem que manter. O Otávio, eu deixei o Otávio falar, porque assim, ele passou exatamente por isso. Eu não cheguei nesse nível, porque, né, eu já de internato, não sei o quê. O Otávio começou, e aí eu lembro que a gente estava reunido em casa um dia, ele falou, "Putz, eu fiz umas questões pré-aula de preventiva aqui, que era de notificação, era Era isso, de medicina do trabalho, tipo isso. trabalho. Ele falou, Doença do acha trabalho. Puta que pariu. Só que eu acho que essa é a grande malícia. Tipo, você não precisa de 30 questões pra ver que você não sabe a matéria, entendeu? Sim. Eu acho que esse é o único erro que eu falaria. Você não tá errado em nada que você falou. Eu acho que você tá errado, tipo assim, porra, se você sabe que você não sabe, em 10 questões você sabe que você não sabe a matéria. Sim. Em 15 questões você sabe que não sabe. E aí, por exemplo, se eu vi que eu não sei, eu vou pra aula e depois volto. Agora, se eu fiz 15 questões e eu vi que eu tô legal, tô inteiro, cara, aí completa 60 questões, completa a quantidade de questões que você ia se propor. 30, 50, 40, etc. Então, tipo assim, eu acho que, na verdade, eu não mudaria, eu só mudaria esse estímulo. Pô, beleza, eu fui para as questões. Cara, fiz ali as 15 questões, vi que eu não, mano, não tô sabendo bosta nenhuma. Então aí eu volto e vejo a aula. Agora, se eu vi que eu tô fazendo, eu tô conseguindo, eu manteria. Então, eu acho que só esse adendo, então vê um pouco antes que eu me atentaria. O meu problema estava sendo, por exemplo, assim, eu estava fazendo as questões, aí a minha meta era fazer 80, 85 para mais, né, nesse bloco inicial, para considerar tema dado. E daí algumas eu ficava ali 70, 75, 70 e poucos, não chegava a bater os 80, sabe? E daí eu, ai, não, Uhum. peraí, deixa eu voltar lá para poder considerar como dado, para ver o que estava faltando. Mas não pode deixar, eu vou voltar, e daí volto para as questões de novo, volto para aula, volto para as questões para fechar e considerar dado, então, Bo- para ficar redondinho. Pode deixar. Boa. E só para Obrigada, pessoal. finalizar, eu acho que uma coisa interessante é, só para finalizar aqui a reunião, se ninguém mais tiver dúvida,
uma coisa que eu também estava conversando com essa reunião que passou na. Acho que ela passou em primeiro. Não sei que ela fez propaganda para o cursinho. É, é o seguinte. E uma coisa que ela falou, e eu falo pra vocês, cacete, de novo, por falar como. Por isso que eu sou tão sólido com a nossa preparação e com a nossa. E com o que a gente ensina. Porque, cara, eu tenho certeza que é melhor. Que é a melhor coisa. Porque eu confirmo, eu vou confirmando isso toda vez, né? Obviamente, se não tiver algo bom, se vocês tiverem crítica, se eu ver que eu tenho alguma crítica, se alguém falar alguma coisa diferente que tá fazendo que a gente pode acrescentar, a gente muda. E é isso que é a beleza, que a gente sempre tá acrescentando, melhorando. A gente não é um bagulho que é fechado, que é rígido, que a gente não aceita mudança. Na verdade, a gente está mudando, a gente está melhorando. Só que os pontos cruciais a gente vê que são realmente essenciais e a gente consegue passar para vocês. O que que ela falou que eu acho muito importante? Que ela começou a mudar a forma como ela olhava para o ano dela. Porque ela olhava para o ano dela vendo assim, eu preciso concluir tantas questões e tantas aulas. Eu preciso concluir tantas questões e tantas aulas. Só que ela começou a ver que esse estímulo era um estímulo ansiogênico. Ela começou a trocar. Ao invés de fazer isso, ela começou a olhar a quantidade de horas líquidas que ela estudava por dia. Olha como é maravilhoso isso que ela está me falando. Ela está falando o seguinte: eu vou trocar a forma como eu olho para minha semana, como eu olho para o meu dia. Porque não adianta nada eu simplesmente olhar para uma quantidade de temas. Lógico, convenhamos, vou fazer um parênteses. Cara, se você está vendo pouco tema, beleza, às vezes é importante para saber se eu posso me esforçar mais, né? Então, lógico, de novo, eu faço sempre ponderações. Mas percebe como quando a gente fala de metrificação e de estímulo de tentar olhar para sua semana, eu nunca falei para vocês sobre uma questão de quantidade de questões, quantidade de temas de aula vista. Eu falei para vocês, diante do que vocês consideram, analisem o tédio, né? Analisem a horas líquidas. Porque quanto mais horas eu consigo fazer líquida, mais obviamente eu consigo fazer questões, mais obviamente eu consigo ver temas, né? Mas, obviamente, tem às vezes aluno que também leva isso para um outro extremo, do tipo assim, vou fazer um tema na semana. Ah, irmão, porra, você sabe que você precisa dar uma, né? Aí a gente vai colocando esses outros pontos que para algumas pessoas podem ser ansiogênicos, mas para outras podem ser pontos de alicerces, como eu falo, pontos de estruturação. Então, vê como a gente está fazendo isso de uma forma bem individual, mas um ponto essencial, essência é aquilo que vai no âmago, né? Então, o ponto essencial é o TED. O ponto de análise, porque quantas questões que eu faço por dia, quantos temas eu faço por dia, isso é uma análise secundária, se necessário. Tá, vamos aproveitar que a gente está com 35 pessoas aqui Só e a tem um. partir de hoje. Oi? Pode falar. Tem um Daniel que mandou, mas você pode falar. Opa, deixa eu ler então já o do Daniel, depois eu falo o que eu queria falar. Calma Aí aí. a gente arremata e finaliza. Desculpa, gente Vamos ter lá. demorado mais, é que essa reunião realmente foi maior do que o habitual. Tá, acho que ele mandou para você. Ah, Eu não foi. tô conseguindo ver o do Daniel. É, eu formei no final do ano passado e esse ano eu praticamente só trabalhei. Tentei estudar nesses intervalos, mas trabalhei grande parte da minha semana e continuo na mesma forma devido a várias necessidades pós-formatura. Agora, depois de 7 meses trabalhando, eu sinto vontade de me dedicar mais, mas não sinto a mesma motivação por achar que não dá mais tempo. Associado a tudo isso, a certeza que eu tinha da especialidade de residência se esvaiu e nem isso eu tenho certeza a mais. Mas a dúvida que me fica com tanto conteúdo atrasado é que trilha seguir, focar em quais conteúdos, fazer assuntos prioritários e estudar eles. Perdi muito tempo esse ano, mas eu precisava dele. Perfeito, perfeito. Pô, eu acho que até o Zé consegue concluir também, finalizar esse pensamento, mas eu vou começar ele, que é muito importante. Daniel, eu acho que assim a gente, se há uma coisa que você precisava, vamos tirar o peso um pouco das suas costas. Para de olhar para o seu ano como se fosse algo de perda de tempo. Se foi algo que realmente precisava, se você utilizou a palavra precisava, então é uma verdade inexorável, uma verdade que era concreta e que não tinha como você fugir. Então não olhe isso como porra, foi isso que ferrou meu ano. Não, 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 não. Isso eu tinha que passar, eu tinha que fazer. E acabou. Então, se eu consigo agora melhorar, então eu vou fazer melhor. Então, dê um pouco mais de leveza para tudo isso, porque às vezes a gente vai passar por essas dificuldades. Eu tenho inúmeros alunos que passam por essas dificuldades, mas às vezes a gente tem que olhar e falar assim, cara, diante dessas dificuldades, eu vou me cobrar aquilo que eu consigo. Esse é maravilhoso isso que você falou, Dani.
Agora que eu consigo um pouco mais, eu vou me cobrar um pouco mais para estudo. Eu acho que essa é a grande sacada, né? E agora que você está com um pouco mais de tempo, pô, vamos voltar a ter um maior contato com a madrinha, vamos ter voltar a ter um maior contato com o padrinho, para a gente conseguir alinhar exatamente essas dúvidas, né? E quanto à motivação de não achar que vai dar mais tempo, eu acho que a grande questão que eu sempre trago para vocês é o seguinte: é, uma coisa que eu aprendi é a cabeça que a gente tem que ter é o seguinte: eu vou tentar dar o meu melhor, porque assim, no final das contas, isso é a única coisa que vale. Porque assim, se eu der o meu melhor e eu não passar, eu tô muito mais preparado pro ano que vem. E a chance de eu passar no ano que vem, se eu não passar, é muito maior. Às vezes eu só vou passar o ano que vem, se eu não passar esse ano, porque eu estudei bem desde já. Pensa dessa forma, cara, é absurdo o quanto você começa a entender o jogo de xadrez. Agora, se você começa agora a estudar direito, você tem total chance de passar ao final do ano. Percebe? Então, assim, não tem coisa ruim. E não tem outra forma de pensar senão essa. Se não começar a estudar da forma devida, a partir do momento que eu posso, da melhor forma que eu consigo. Porque se eu começar a estudar agora e eu passar, porra, graças a Deus eu passei. Agora, se eu não passar, cara, a chance de passar ano que vem é maior e às vezes eu só vou passar porque eu comecei bem esse ano, quando eu pude, né? Então a gente tira um pouco o peso das nossas costas, ao mesmo tempo que a gente entende que, assim, é isso de a gente sentar, deitar a cabeça no travesseiro e saber, puxa, eu fiz o que eu pude. Cara, eu entendi isso, eu entendi que às vezes isso mudou muito a minha cabeça do primeiro pro último, do primeiro ano que eu estudei pro segundo ano que eu estudei. No primeiro ano que eu estudei, eu achava que era na porrada. Eu achava, tipo assim, eu sempre tive um pouco esse estímulo de, mano, eu vou fazer na porrada, independente do que for, né? E eu fiz muito isso. Então, assim, eu era um ano conturbado, tava na Marinha, cara, trabalhei pra cacete, ficava até 2 horas da manhã estudando, não passei. E não passei. E não passei. E tudo bem. Eu falei assim, caralho, não passei. Beleza, mas eu não me arrependo do que eu fiz, porque eu tinha que fazer. E agora eu vou tentar focar e fazer de uma melhor forma. Então eu entendi que não é só na porrada, mas também é na qualidade, é no entendimento. E aí foi que eu consegui passar de fato, entendeu? Porque de horas de estudo, às vezes eu estudei tanto quanto no primeiro e pro segundo ano. Mas porque o primeiro ano eu achei que era só na porrada, mas na verdade é um estudo de qualidade que vai me dar a minha preparação e a minha vaga, né? Lógico, obviamente. É um estudo de qualidade que aos poucos a gente vai se esforçando cada vez mais. Então, eu não tiro o fato de que você precisa estudar qualidade, eu não tiro o fato também que você precisa saber se controlar, saber se esforçar e dar o que você pode. Eu já vi muita gente morrendo na praia porque não deu o que pode. Eu te falo isso. Eu já vi muita gente morrendo na praia porque não fez o que poderia. Mas eu também já vi muita gente morrendo na praia porque passou do ponto. Morreu afogado, na verdade. Né? Então, assim, existe um meio termo ali que é de qualidade, que a gente precisa analisar e que aos poucos a gente vai aprofundando com a sua madrinha. Eu fico muito feliz que agora você consegue. Eu fico muito feliz. Eu acho que esse é o momento. Se você viu esse momento que você pôde mudar, que você consegue mudar, cara, vamos mudar. Manda mensagem para sua madrinha. Vamos retomar os estudos, que eu tenho certeza que isso pode fazer grande diferença na sua vida, tá bom? Eu vou responder o Daniel, mas antes eu vou dar um recado aqui para todo mundo que está aqui. Fiquem aqui, pessoal. Seguinte, eu vou dar esse recado, vocês vão entender por quê. Agora que, pô, eu convivo com a Nicole, a gente vai casar daqui 1 mês, eu já aprendi que para a mulher se arrumar, você tem que avisar um pouco antes. Daqui 2 minutos, eu vou falar para todo mundo abrir uma câmera para a gente fazer uma selfona geral. Tá? Então, assim, para não pegar ninguém de surpresa, tal, vocês já vão se organizando, tal, tira a ramela do olho, acende a luz do quarto, tá todo mundo com a luz apagada, deitado. Quem já tirar uma selfona. Agora eu vou responder o Dênio. Dênio, cara, o Otávio, um ano antes dele ser aprovado na residência, ele decidiu fazer 3 provas. E uma delas, que era a Santa Casa, a mãe dele esqueceu de pagar o boleto. E, Otávio, me responde, cara. Você ficou, eu tenho certeza que você é um cara que se cobra muito. Seu mundo deve ter acabado por bastante tempo. Você ficou deprimido achando que sua vida tinha acabado, pelo menos por um tempo, que tipo assim, cara, que merda. Você achou que tava tudo uma bosta? Pode ser sincero, pode falar. Com certeza. Até porque eu poderia até assumir a vaga no Bairral e eu não sabia se eu ia assumir ou não. Então eu Então, falei, então vou cara, te falar, Tata. aquela vontade que eu É, queria. essa merda, cara, que você viveu, essa barra que você segurou, foi um boleto não pago, está permitindo hoje a gente estar aqui depois de 2 anos e tendo aprovado tantas inúmeras pessoas na USP. Se não fosse um boleto não pago da sua mãe, cara, e aquele período que você ficou no seu quarto, na deprê, que você não queria falar com ninguém,
a gente não ia estar aqui hoje. Então, às vezes as coisas acontecem na sua vida, cara. Às vezes seu primeiro semestre foi uma merda, porque talvez você ia estar em burnout agora e não ia dar para você passar, tá ligado? Então, essa possibilidade, tipo, eu precisava, cara, às vezes era tudo que você não precisava. Mas a partir de agora você está tendo uma nova oportunidade. E aí vai de você, Daniel. O que que você vai querer fazer com os seus dias? Não vou nem falar o seu ano, porque isso é pouco palpável. Eu quero saber o que que você vai fazer amanhã, irmão. Eu quero que hora você vai acordar, como que você vai tomar de café e o que que você vai fazer amanhã e depois de amanhã e depois e depois. E aí que você vai construir a sua aprovação, tá? Então, cara, esquece isso do passado, vamos focar no agora, porque tem um motivo para as coisas acontecerem na vida. Tá? Então, agora, pessoal, vamos lá, vamos abrir uma cellfone. Tem um pessoal que tá fugindo, cara. Quem ficar vai ser aprovado, velho. Não quero nem saber. Bora. Cadê? Vai, Todos pessoal, sem vergonha. dá para uma selfie, mas já melhorou muito. Já evoluiu muito. Bora. Isadora Andrade, Ana Luísa, Milena, Giovana, Ana Beatriz, Lari Fraga, irmã do nosso irmão, Anne, Amanda, Érica, Gimazon, Paula, Fernanda, Giane, Letícia, Jéssica. Fugir não Bora, vale, bora, hein, bora, velho? bora, 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 bora. Ligar pra Vamos, vamos. fazer um. Aí, caralho, boa. Dar tchau. Aí, até a Lê tá aí, ó. Érica Abreu, Clarinha. Bora, bora, bora. Vai, Tata. Da Bora. aprovação, hein? Vai. Amanda, Giana, Clara, Luísa Bicudo. Bora, 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 bora. A Nicole também vai tirar Pessoal, o uma. que é de você já tá escrito, cara. Boa. Tira do tá, tá. É isso. Oi? Do seu Tirou? também. Tirei print aqui Bora. também. Pessoal, É fiquem isso. com Deus. Boa noite. Gente, um beijo, fiquem com Deus. Boa semana pra gente. Vamos com tudo. Amassar essa semana. Um beijo. Fiquem com Deus. Passar o trator. Bora.